vídeos estudando no CC, neste envolvendo a revisão de hipérbole, nosso primeiro vídeo para alunos com dificuldades em hipérbole. Nesse vídeo faremos uma síntese e um resumo do estudo analítico da hipérbole, bem como de sua equação reduzida. Faremos ou comentaremos esses 4 problemas sobre hipérbole. Senhores, em início, uma ideia sobre a hipérbole ou a figura da hipérbole. Nós veremos que consideramos aqui essa figura a seguir, que mostra 2 pontos fixos denominados de F1 e F2 nesse plano alfa. São distintos, F1 e F2 são 2 pontos fixos e distintos, a uma distância 2c um do outro. Senhores, para completar aqui o nosso estudo da ideia da hipérbole, vamos considerar a seguir o conjunto de todos os pontos desse plano, que eles possuem uma distância fixa, uma indiferença, o PF2, por exemplo, em relação à diferença PF1, sempre um valor fixo dos pontos relacionados a esses 2 fixos F1 e F2, ou seja, o conjunto dos pontos do P desse plano alfa, em que a diferença de suas distâncias aos pontos fixos 1 e 2, F1 e F2, seja sempre uma constante 2A, e essa constante 2A, senhores, sempre menor do que a distância entre os 2 fixos. A distância, vamos trabalhar bem mais com o módulo do PF2 menos o PF1, valendo esse 2A. A definição da hipérbole, senhores. Traça-se um lugar geométrico dos pontos P, X, Y do plano alfa, cujo módulo da diferença desses 2 pontos fixos aos pontos 1 e 2, PF1 menos o PF2 em módulo, vem ser sempre ou valer sempre uma constante denominada de 2A, onde esse 2A ele é sempre menor do que o 2C, que é a distância entre 2 focos. Senhores, considerando aqui esses 2 pontos fixos nesse nosso plano cartesiano, em que a origem do plano cartesiano, o ponto de encontro dos 2 eixos coordenados, vem a ser também o ponto médio do F1 e F2, ou seja, o eixo Y, podemos dizer a mediatriz do F1 e F2. Então, senhores, a distância entre os focos é o 2C. E agora vamos tomar pontos que aconteça o 2A, ou seja, sempre o módulo da diferença do PF1 pelo PF2 venha sempre valer o 2A. Então vamos considerar aqui possíveis pontos, senhores, no nosso primeiro e quarto quadrantes. Vamos tomar aqui alguns pontos que, digamos, obedeçam a essa formação dessa diferença valer 2A. Então vamos tomar aqui um segundo quadrante, mais um outro aqui agora no terceiro, né? Considerando sempre essa diferençazinha. E mais uns 2 aqui para a gente ter uma pequena ideia da formação da figura da elipse. Então, senhores, nós temos, considerando sempre todos esses pontos tomados, na condição do módulo do PF1 menos o PF2 valer sempre o 2A. Ao você interligar esses pontos, senhores, você obtém, então, a figura da hipérbole. No caso aí, uma hipérbole com centro na origem e o eixo real dela, né, é o valendo 2A. Bem, senhores, vamos agora aqui algumas notações importantes dessa nossa ideia da elipse. Vamos considerar essa sendo a figura da nossa da nossa hipérbole, com algumas possíveis notações. Então, o centro da hipérbole, vamos considerar nesse caso o centro da hipérbole esse ponto origem, ponto de interseção dos eixos. Os focos, senhores, são aqueles fixos que nós já falamos é o F1 e o F2. O eixo focal, nada mais, nada menos, trata-se, nesse caso aqui, até do próprio eixo X, né? Trata-se de uma reta que passa pelos 2 focos, possui a denominação de eixo focal. Os vértices da hipérbole, senhores, temos 4 mais importantes, que é o B1
e o B2, que nós vamos verificar que formam o eixo imaginário, e bem como o A1 e o A2, que vai nos formar o eixo real, que é no caso 2A. O eixo real também trabalhamos com ele com a denominação de eixo transverso. Senhores, a metade do eixo real, ou seja, do A1 ao AC, ou então do A2 ao AC, se é a metade do 2A, trabalhamos com ele valendo A. Denomina-se também de semi-eixo real, ou semi-eixo transverso. Senhores, eixo imaginário é o nosso B1, B2, que estamos, no caso, localizados sobre o eixo Y. O B1, B2, trabalhamos com ele valendo 2B. E apenas B, que é a metade, né, do B1C, o B2C, trabalhamos com ele denominado de semi-eixo imaginário. Senhores, a distância focal do F1 a F2, é o ponto de partida da elipse, trabalhamos com ele sempre valendo 2C. Os pontos focos, o F1, por exemplo, estando à esquerda da origem e sobre o eixo das abscissas, ele pode ser representado por menos C, 0, ou seja, a abscissa menos C, o oposto da distância focal, semi-eixo focal, e o F2, no caso, se ele está à direita, a sua abscissa será o C, ordenada a 0, quer dizer, a metade do eixo focal. Senhores, o F1C ou F2C, metade F1C ou F2C, denomina-se de semidistância focal, é a metade da distância toda, da distância focal. A excentricidade, senhores, é outro valor bastante explorado em nossos problemas, é uma razão dada por C sobre A. O C é, no caso, a metade da distância focal e o A é a metade do eixo real. Essa é o valor. Essa razão sempre nos fornece a excentricidade, condição de abertura da elipse. Agora, senhores, uma relação fundamental que é considerada bastante importante no estudo da elipse. Ela é retirada, é trabalhada da distância focal e dos semi-eixos. Vejamos aqui nessa nossa pequena figura uma ideia. No caso aqui, o nosso B é o C, semidistância, a semidistância imaginária, digamos, é o nosso B. Assim como a real, a semidistância real, é a origem 2. Senhores, formando aqui com esses dois semi-eixos, tomando B1 a 2, essa dimensão B1 a 2 dá para se mostrar que é equivalente à semidistância focal. E por intermédio desse triângulo, ou seja, do C, que o C nada mais nada menos, senhores, é a distância focal, B, imaginária, a metade do imaginário, e A, a metade do eixo real, por intermédio desse triângulo, que é um triângulo retângulo, nós chegamos a uma das relações bastante estudadas e usadas nos nossos problemas, que é, no caso, usando o teorema de Pitágoras nesse triângulo, ficamos com a hipotenusa ao quadrado, que é o C, valendo ou igual a ao quadrado, real, metade da real ao quadrado, mais a metade da imaginária também ao quadrado. Senhores, esta é denominada relação fundamental da elipse. Senhores, uma ideia, algumas curiosidades sobre a excentricidade, que ela nada mais, nada menos, mede a abertura a ser maior ou menor dos ramos da elipse. Já vimos a distância, a excentricidade da hipérbole, ela sai pela razão C sobre A. Ou seja, se temos, por exemplo, uma elipse em que o C é 5, distância focal, semidistância focal, melhor dizendo, e o A, o semi-eixo real, é 3, para você determinar a excentricidade da elipse, é só fazer a razãozinha C sobre A. No nosso caso, 5 por 3. Se porventura agora o C for 4, semidistância focal for 4, o A, semi-eixo real, passa bem aqui por esse vértice, valendo raiz quadrada a 8. Você fazendo a razão C sobre A e algumas continhas, você vai verificar que essa excentricidade vale raiz quadrada 2. Agora, uma curiosidade, e se o C for igual a A? Né? Quando esses dois valores são iguais? Senhores, se dois valores são iguais e o A é diferente de zero, lógico,
tá? Porque não dividimos por zero. Então, se o C for igual a A, nesse caso, a excentricidade, né? No caso aqui, 4 por 4, por exemplo, vale 1. E quando isso acontece, senhores, olha só a curiosidade. A elipse não possui braços, digamos assim. Elas ficam sobre, no caso, o eixo principal, e nesse caso é o eixo das abscissas. Então, fica uma semi-reta para a direita, após A ou C, e A menor do que C ou A. Senhores, vamos aqui às equações. Algumas delas nós vamos apresentá-la no plano cartesiano para obter a equação das hipérbolas no seguinte caso. Os casos mais simples, primeiro caso, em que o eixo real, é a hipérbole em que o eixo real encontra-se sobre o eixo das abscissas e o centro na origem. Então, senhores, nós temos aqui um exemplo, né, um esboço de uma hipérbole com essas características. O eixo real, vamos considerando aqui o eixo x, e o centro dessa hipérbole é a origem. Então, senhores, sempre que isso aconteça, a condição positiva, ó, está para x, o denominador dele é o A. Se for y, a inversão, no caso, nós vamos ver a seguir, verifica-se que isso aqui fica ao contrário. Então, uma das pistas, né? Sempre que o eixo real estiver contido no eixo das abscissas, o centro for a origem, que funciona até como o ponto médio do F1 e F2, para que isso aconteça, os focos, ó, os focos estão também sobre o eixo x. Então, se os focos estão sobre o eixo x, certo? Necessariamente a elipse apresenta-se dessa forma. Da mesma maneira, no segundo caso, vamos inverter aqui um pouquinho, para que o eixo real venha agora estar localizar-se sobre o eixo das ordenadas e o centro venha a ser a origem. Então, senhores, assim começa aqui, podemos denominar de uma hipérbole horizontal, essa aqui é uma vertical. Acontece o caso ou o fato, ó, dos focos encontrarem-se sobre o eixo das ordenadas, o centro, no caso, continuando o mesmo, centro é a origem, e o eixo real, que é o 2A, ó, do A1 ao A2, ele é um subconjunto, ou então ele está contido no eixo das ordenadas. Quando isso acontece, senhores, quem tem como numerador do A e positivo é o Y, tá? O Y, nesse caso, possui como denominador o semi-eixo real ao quadrado. Assim como ficamos menos o x quadrado sobre b. Então, senhores, aí um pequeno detalhe sobre essas hipérboles que possuem, digamos, a equação reduzida com um centro na origem. Agora, casos em que o centro não encontre-se na origem, ou seja, que elas venham a possuir eixos paralelos aos eixos coordenados. Primeiro, vamos considerar aqui uma elipse de centro x0 e y0. Trabalhamos seus numeradores dessa forma. Se o x está no numerador do A, é porque trata-se de uma em que o eixo real, ó, é paralelo ao eixo das abscissas. Ok? Se ela tem essa postura, começando com x positivo lá, ó, necessariamente o seu semi-eixo real ao quadrado é denominador da x. O centro aqui no caso, ou seja, do A1 a A2, ó, trata-se nada mais, nada menos um eixo paralelo ao eixo das abscissas. O centro, não, centro possui abscissa x0 e ordenada y0, que serve também para quem? Para determinar os focos. Ó. A abscissa do foco, no caso F1, será quem? A abscissa do centro menos C, seria, digamos, esse F1. Por sua vez, a ordenada é a mesma, tanto para o F1 como para F2. As ordenadas dos focos é a mesma do centro. E, por sua vez, as coordenadas do F2 já possui, por sua vez, o x0 mais o C, metade do foco do eixo real, do eixo focal, mas a sua ordenada permanece a mesma. Então, senhores, aí uma pequena ideia, nós vamos comentar até no outro vídeo, nos outros vídeos, algumas questões sobre esse estilo. E agora, se você inverter aqui um pouquinho, ou seja, se tivermos uma elipse em que o eixo focal
real, dizendo, o focal mesmo, é paralelo ao y, né? Quando ele é paralelo ao y, olha só, começamos pela variável y, em numerador, sobre o a ao quadrado, que é a condição do eixo real. Ok? Nesse caso, o A1, A2, sempre continua 2A, né? É paralelo o eixo real, ele é paralelo ao eixo y. O centro vai no comando aqui de x0 e y0, um ponto diferente da origem. Em relação aos focos, os focos possuem a mesma abscissa do centro, né? O foco, os dois focos, F1 e F2, possuem a mesma abscissa do centro. E a sua ordenada oscila de C, né? Tanto para cima, no caso do F2, positivo, a mais, e abaixo, a menos. Bem, senhores, aqui uma ideia, então, de hipérboles, que possuem centros diferentes das abscissas, do centro, das coordenadas. Bem, gente, vamos aqui ao nosso problema. Primeira delas, vamos aqui à equação 9x2 menos 4y² menos 1, representa uma hipérbole. Ele pede para você determinar a equação reduzida, os eixos, a excentricidade e os focos dessa elipse. Então, senhores, vamos aqui o passo a passo. Para o detalhe inicial, se essa elipse só possui os termos em variável x² e y², necessariamente uma pista já em o centro dela é a origem. Ela tem essa postura, né? Se no caso, lógico, a condição do eixo real, se o x ficar positivo, o a será seu denominador, ou seja, se o eixo real A1, A2 estiver contido no eixo das abscissas, essa é a postura. Se o y for a condição positiva, é só você mudar ou trocar esses numeradores. Bom, mas a nossa meta aqui é essa luta. Vamos então partir para a equação reduzida, tomando a equação dada, 9x2 menos 4x2, y2, aproveitando a passagem, já trazendo 1 para cá. Tudo bem, já está 1 lá, né? O que nós vamos fazer para chamar o 1, aqui é o numerador de x2, e o 1, a numerador do y2, coeficiente y2. Então, senhores, vamos fazer o seguinte, vamos dividir a razão do x ao quadrado por 9 e a do y ao quadrado por 4. Já que tem que ficar o menos aqui, né? Não vamos mexer com ele. Então, ó, subtende-se que é 9x sobre 1, 9x ao quadrado sobre 1 e 4x ao quadrado sobre 1. Dividindo o numerador e o denominador por 9 a primeira e o denominador e 4y ao quadrado dividindo por 4. Senhores, aqui podemos simplificar o 9 por 9 e aqui o caso do 4. Ficamos como? O numerador da primeira fração fica só x2 sobre 1/9 menos, né? Menos. Ficamos na segunda fração apenas com y ao quadrado sobre 1/4. Bom, temos então, senhores, a condição da equação reduzida. Ok? X ao quadrado, ó, já é 1, beleza, lá em cima, numerador. Menos o 1, também o y ao quadrado. Problemas agora, A e B. Não tem mais problema, né? Ó, 1/9 é o valor do A ao quadrado. Se A ao quadrado é o 9, senhores, extraindo a raiz de A, é 1/3. Vamos ao primeiro pedido. Determinar o eixo real. O cálculo do eixo real é 2 vezes o A. Se é 2 vezes 1/3, senhores, chegamos a 2 vezes 1/3, 2/3. Essa é a dimensão do eixo real. Vamos para o imaginário. O imaginário é dado por B. Se B ao quadrado, denominador y, é 1/4, B é simplesmente 1/2. Cálculo do eixo imaginário. O eixo imaginário é 2 vezes o valor do B, que é 2 vezes 1/2, como os senhores, no caso, vale 1. Bom, vamos para o cálculo do C. Para chegarmos aos outros dois pedidos, precisamos do C. Então, senhores, pela relação fundamental da elipse, da hipérbole, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Bom, já temos o valor de A ao quadrado, que é 1/9, e bem como o valor de B ao quadrado é 1/4. Então, é só substituir. 1/9 mais 1/4 são o valor deles dois. Adicionados aqui, tiramos o mínimo, dando uma arrumadinha. C ao quadrado é 13 raiz quadrada 36. Mas, senhores, vamos matar o valor do C.
Se C ao quadrado é 13, raiz quadrada de 36, o C é a raiz quadrada de 13 sobre 36. A de 13 não é exata, vai ficar, mas a raiz quadrada de 36 é 6. Este é o valor do nosso C. Bom, para a gente concluir, já temos aí no caso respondido a equação reduzida, os valores dos eixos, eixo real e eixo imaginário. E agora, senhores, vamos para o restante. A excentricidade é a razão C sobre A. Quem é C? É raiz quadrada 13 sobre 6. Sobre o valor do A, 1/3. Senhor, dividindo essa fração por 3, ou simplificando por 3, vai ficar quem? Ó, raiz quadrada 13 sobre 2, dividido por 1. Então, a nossa excentricidade, raiz quadrada 13 sobre 2. Beleza? Dividimos a fração, a razão total por 3, hein? Bom, vamos então à distância focal, os focos. Os focos desse problema é o F1, do F1 para o F2, que vale 2C. Quem é C? Raiz quadrada 13 sobre 6. Duas vezes, senhores. Raiz quadrada 13 sobre o 6, dá para a gente simplificar esse 2 por esse 6. Ficamos então com raiz quadrada do 13 sobre 3. É então a distância focal. Mas o que interessa é os focos. Bom, os focos, devido à condição da elipse estar na origem, seu centro está na origem, podemos dizer que o foco da esquerda é o menos C sobre I 0, que é o menos raiz quadrada 13 sobre 6 I 0. O da direita é o positivo, a condição do C positivo, raiz quadrada 13 sobre 6 I 0. Bem, senhores, aí então um exemplo que serve de modelo para vários e vários outros. O 2. Determinar o semi-eixo e os focos dessa hipérbole. 9y2 menos 9x2 mais 144 igual a 0. Senhores, o nosso passo a passo. Novamente, se temos uma elipse em que possui apenas os termos x ao quadrado e y ao quadrado, centro dela possivelmente a origem. Bom, temos aí então o centro. Bom, se o seu condição positiva para x for positiva, então nós vamos ficando assim, ou seja, se o eixo real é subconjunto do eixo das abscissas, temos essa postura. Vamos ver se isso acontece. Então vamos baixar aqui essa equação, ó, trazendo o 144 a segundo membro para chamar o caso 1. Bom, ficamos aqui com menos. Você querendo ir até assim, mas eu vou fazer o seguinte, vamos multiplicar a equação por menos 1. Senhores, multiplicando essa equação por menos 1, vamos permutar a sinalização de todos os seus termos, ou seja, aqui vai ficar positivo, 9x ao quadrado, o 16y ao quadrado está positivo, passa a ser negativo, e o 144 que está negativo passa a ser positivo. Pronto. Chegamos então à condição melhor da gente trabalhar, dividindo a equação toda por 144, em outras palavras, buscando 1 no segundo membro. Se eu dividir todos os termos de 144, assim ficamos. Essa fração inicial para x, ó, já vai ficando positivo, então vai cair nesse caso, ó. Vamos dividir por 9, essa aqui dá para a gente simplificar por 16, e aqui já é o nosso 1. Então, assim fazendo, né, vai ficando como? Ó, o 144 simplificado por 9 dá x quadrado por 16. Menos o 16 por 144, 144 então por 16, dá o y quadrado sobre 9. E aqui ficamos com 1. Pronto, senhor, temos a condição de já citar que o seu semi-eixo real, ou eixo real, melhor dizendo, é eixo sobre eixo das abscissas. Então, o nosso A ao quadrado é 16, o nosso B ao quadrado é 9. Pronto. Aqui já vamos tirando o valor do A, que no caso é 4, e o valor do B, no caso, é 3. Temos o valor do AB. Temos, então, condições aí já respondidas os dois semi-eixos. O real vale medida 4, o imaginário vale medida 3. Vamos aos focos. Para isso precisamos do C. Relação fundamental da hipérbole. C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Senhores, temos o quadrado do A, que é 16, e o quadrado do B, que é 9. Substituindo, ficamos com C quadrado, a depender da raiz quadrada 25. O nosso C é 5. Nossa semidistância focal, 5 para ela. Bom, vamos aos focos. Se temos, já sabemos que é a origem, o seu centro. Então, o foco 1, né, vai ficando menos 5 e 0. O foco 2, 5 e 0. Se precisar da excentricidade, está aí bem facinho. Bem fácil, você fica com C sobre A. Nosso C é 5 sobre A, 4. 5 quarto, então,
1,25 centésimos. Bem, senhores, é então um exemplo de um tipo que precisamos determinar semi-eixos e focos de uma equação desenvolvida. Bom, gente, vamos agora a uma figura. Você recebe a figura, é pedida a equação e os focos. Então, verificamos aqui, ó, que trata-se de uma hipérbole em pé, vertical, né? Ó, o seu centro está origem. Temos a distância entre os focos valendo 10. Temos a distância entre os vértices da hipérbole valendo C, de A1 ao A2, o eixo real. Bom, senhores, então vamos batalhar aqui para a equação. Para chegarmos à equação, daqui já é o primeiro passo, pela figura dá para a gente saber, ou seja, o eixo real é 2A, e esse 2A é um subconjunto do eixo Y. Ok? Bom, vamos para o A. Se o 2A é 6, né? Ó, essa dimensão dá para a gente ver pela figura que tem dimensão 6. O A vale 3. O A ao quadrado, vamos matar logo, vamos precisar da equação. Para a equação é 9, já que o A é 3. Senhores, o caso de determinarmos os focos. Os focos nós temos o F1 e o F2, são dois pontos que estão sobre o eixo das ordenadas, pertencem contidos no eixo Y, esses dois pontos. Bom, podemos então dizer que o 2C, que é a distância entre eles, F1 e F2, conforme o dado do problema é 10. Se o 2C é 10, o C é 5. Por que fizemos o cálculo do C? Porque vamos precisar do P e vamos usar aqui, pedido fosse a condição dos focos, né? Está aqui bem fácil você chegar, né, ao zero. O C, o F2 está abaixo da origem, será o menos 5. O F1 acima, é a condição positiva, o eixo valor do C, que é 5. Senhores, mas vamos ao que interessa. Cálculo do B, né? Cálculo do B para a gente chegar à equação. Pela relação fundamental, C ao quadrado é A ao quadrado mais B ao quadrado. Nós temos o C ao quadrado, né? Que é no caso 25, e o A ao quadrado, que é 9. Então é só substituir, né? Ficamos aqui a depender de quem o B ao quadrado, do 25 menos 9. 25 menos 9, senhores, é o 16. Se B ao quadrado é 16, já temos o A, pronto, acabou. Porque já temos a condição de matar a equação. Aí, cuidado, né? No caso, né, a equação, ó, seu eixo real é paralelo, e no caso aqui, localiza-se até sobre o eixo das ordenadas. Por isso, ficamos com y ao quadrado sobre a ao quadrado, que no nosso caso o a ao quadrado é o 9, menos x ao quadrado sobre 16, que é o valor do b ao quadrado. Então, senhores, aí um pequeno problema envolvendo um gráfico. E o quarto problema, senhores, a quarta questão, é pedido para determinar a equação da hipérbole, que tem centro no ponto C, 6, 5, fora, hein? Não é ponto central, ponto origem, eixo real 2 e semi-eixo imaginário 3. Então, gente, se a equação da hipérbole é o pedido, já temos o A e o B, então não tem problema, né? Temos aqui até duas condições possíveis. Por que temos duas condições possíveis? Se o A1 e o A2 estiverem sobre o eixo real paralelo a x, a equação apresenta-se dessa forma, né? Eixo real paralelo a x, o A é denominador da variável em x. Então, vamos substituir, né? Ela tem mais ou menos esse tipo de comportamento, né? O centro aqui, digamos, um ponto no primeiro quadrante, a abscissa do centro 6, a ordenada do centro 5. Então, substituindo, senhores, aqui na condição da fórmula, né? Ó, o x0 vai valendo o nosso 6, cuidado que vem menos, né? 6, sobre o 2 ao quadrado, que no caso é o valor do A, né? Ao quadrado, menos y menos 5, que é a ordenada centro, sobre 3 ao quadrado. Se eu arrumando os quadrados do denominador, aqui nós temos uma possível situação. No caso desta elipse, se eu possuir o eixo real paralelo ao eixo das abscissas. Mas, segundo caso, e se o eixo real for paralelo ao eixo y? Aí você vai inverter, digamos aqui, os numeradores só. Ok? Você inverte x, o y menos y0 ao quadrado passa a ser ou possuir denominador ao quadrado, e o x ao quadrado menos x ao quadrado, x0 ao quadrado, passa a ser o numerador do b ao quadrado. Senhores,
A postura, digamos, um esboço dessa figura seria, digamos, mais ou menos uma figura desse tipo, né? Coordenada centro 6, 5, eixo real, ó, paralela ao eixo das ordenadas, e o centro 6, 5. Então, senhores, substituindo os valores de x0 e y0, na respectiva generalizada, ó, ficamos com y menos y0, ou seja, y menos 5, coordenada, hein? Sobre 2 ao quadrado, que é o real, menos x menos 6 ao quadrado, abscissa em centro, sobre 3 ao quadrado, que é no caso nosso B, ou seja, o semi-eixo real. Semi-eixo imaginário, semi-eixo real primeiro. Senhores, arrumando esses quadrados denominadores, aqui então temos os dois possíveis casos para esse nosso problema. Bom, gente, no mais, deixamos esses 4 problemas para os senhores realizarem, né, fazer aí, no caso, um reforço do aprendizado. E no mais, deixamos aqui a nossa bela praia da Barra Nova, com a nossa nova via de acesso pela 040, que interliga a nossa região. E no mais, gente, bons estudos, um abração e até a próxima.